Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje o programa tem a grata satisfação de estar recebendo aqui em nossos estúdios o subtenente Sena, que é delegado da 3ª Delegacia do Serviço Militar. Boa tarde, tenente, prazer receber o senhor aqui em nossos estúdios. A grata satisfação de estarmos aqui presentes. Delegado, me explica um pouco para que serve um delegado no Exército, um delegado de serviço militar. Bom, o delegado de serviço militar, ele foi instituído pelo Exército exatamente para ser um braço do Exército nos municípios de todo o Brasil. Então, a Delegacia de Serviço Militar, ela é subordinada à circunscrição de serviço militar, que são várias no Brasil. Tem a Delegacia de Serviço Militar e dentro da delegacia ela tem a Junta de Serviço Militar. É nessa junta que o cidadão, o munícipe, faz o seu primeiro contato com as Forças Armadas, através do alistamento e serviço militar. Então a delegacia coordena toda a parte não só de alistamento, mas de toda a parte referente ao serviço militar. Segunda via de certificado, emissão de certificado de atestado, declarações. Porque o cidadão, por exemplo, o cidadão mora, ele serviu, vou dar um exemplo, no Rio de Janeiro, até a cidade da qual eu sou oriundo. E ele, por algum motivo, ele está passeando, está morando em Osasco, em definitivo, está fazendo um trabalho temporário, e ele perdeu uma documentação, ele vai procurar a delegacia mais próxima e vai fazer, através da junta, fazer todo o processo dele de segunda via, ele vai tirar toda a documentação e o delegado vai pegar a documentação, se for da delegacia da qual eu sou o responsável, eu vou emitir o documento. Se for de uma delegacia de outro estado da federação, o que nós vamos fazer? Nós vamos solicitar, através da circunscrição do serviço militar, que oficializa aquela unidade militar de qual o cidadão faz parte, nós vamos emitir esse documento para ele de acordo com o que ele tem no sistema. Que nós temos agora atualmente no Exército, que é o SERMIL, Sistema Eletrônico de Alistamento Militar. Então, o cidadão, se ele se alistou e serviu em qualquer parte do Brasil, ele integra em ele todos está os integrado, estados. Exatamente. Ele não precisa, se ele está morando aqui, mas serviu em João Pessoa, ele não precisa necessariamente ir lá para resolver essa situação. Ele vai procurar a delegacia, a junta, a delegacia, e nós vamos regularizar a situação dele perante o serviço militar. Então, no conhecimento popular, a delegacia é o local onde o jovem, ao se aproximar de completar 18 anos, isso é uma das funções, eu quero dizer, é aonde ele vai fazer a sua inscrição para servir ao Exército, assim como o povo fala. Exatamente, ele vai fazer a sua inscrição, que nós chamamos de alistamento. E, exatamente, ele vai ter o primeiro contato com as Forças Armadas. Ele vai se alistar e dali ele vai participar de um processo seletivo, que ele vai seguir a parte de seleção ou ele vai ser incluído no exército contingente, por força de lei. Tenente, o Exército, ele é co-irmão, ele é composto das outras forças também, a Marinha e a Aeronáutica. Um jovem, se ele tiver melhores vontades, aptidões para uma das forças, ele deve se dirigir especificamente àquela força ou isso hoje está tudo num pacote só? Há algum tempo atrás, o serviço militar ele era descentralizado. Era o serviço militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. De uns tempos para cá, o serviço está centralizado, que chama-se pela Comissão de Seleção das Forças Armadas. E o Exército, por ter o maior efetivo, ele fica como gerenciador desse alistamento. Então, hoje em dia, se o jovem quiser entrar tanto para a Marinha como para a Aeronáutica, ele tem que se alistar numa junta de serviço militar, que é subordinada à delegacia e à circunscrição do serviço militar. Aí, para qual serviço, para qual força ele vai ser designado, deixa de ser uma opção dele, vai ser mais uma necessidade da nação. A nação está precisando de contingente na Marinha e o perfil deste inscrito, deste alistado, se encaixa a este perfil, então ele vai ser destacado. Isso pode até mudar de estado? Não, o que acontece? Ele vai tudo em prol da necessidade do serviço, necessidade da pátria. Okay. Mas no alistamento, por ocasião do alistamento, ele pode se voluntariar. Deixar bem claro, eu quero servir na Marinha, eu quero servir na Aeronáutica ou no Exército. E isso aí vai ser ratificado por ocasião da comissão de seleção das Forças Armadas.
E ali vai ter toda uma entrevista, então se ele tiver aptidão, ele não, meu desejo é servir na aeronáutica. E na Marinha, ele vai optar. Ok. E nós vamos colocar no banco de dados. Uma preferência. Exatamente. Agora, o senhor falou, o que acontece? Cada força tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade. Eu dou um exemplo, o Exército, por exemplo. Nós temos uma tropa paraquedista no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Se o cidadão ele é voluntário, ele tem que participar de uma seleção diferenciada e ele pode ir para aquela tropa paraquedista. Mesma coisa, nós chamamos em todo o Brasil, é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. E o núcleo também, que é uma coisa de menor efetivo. Que o jovem pode, caso ele deseje, esteja dentro daquelas metas estabelecidas por lei, que seja terminando o 2º grau ou com nível superior, ele pode prestar o serviço militar obrigatório como aluno do Centro Preparatório de Oficial da Reserva. Mas isso demanda um vestibular, uma prova, alguma coisa? Tem uma prova, tem toda uma seleção, os testes físicos, etc., mas ele pode optar, ele tendo um nível superior ou cursando a última série do ensino médio, que é o 2º grau, ele pode optar por ser encaminhado ao CPOR. Agora também vai de acordo com as necessidades, o efetivo, vagas, ele pode ou não servir como oficial ou servir como soldado normal, soldado começando de recruta. Delegado, vou chamá-lo de delegado, que é o posto que o senhor ocupa, apesar de ter a patente de subtenente, mas delegado encaixa também no seu título. Comumente eu sou chamado no meu ambiente de trabalho. Há tempos atrás, inclusive no meu tempo, se via que havia um contingente de alistados bem maior e engajados. E até muitos, quando não queriam se alistar, arrumavam Alguns desculpa, outros realmente tinham as restrições de problema de visão, problema de altura, arrimo de família era um termo que se usava muito na época. Hoje em dia, as Forças Armadas, de uma maneira geral, estão comportando tantos quantos há 20, 30 anos atrás? Não, é evidente mesmo, como tudo, o Brasil cresceu, a população cresceu, e por contingência, algumas organizações militares tiveram que ser extintas, então o efetivo também, por questão de verba, foi diminuído. Então, com isso, o que acontece? Depende muito da cidade, volto mais ou menos a tocar no ponto da cidade do Rio de Janeiro, da qual eu sou oriundo. O efetivo das Forças Armadas é muito maior, principalmente por ter sido já a capital do Império, por ter uma região litorânea, a Marinha forte lá em termos de efetivo, a aeronáutica, como eu falei há pouco tempo, a tropa paraquedista é baseada no Rio de Janeiro, então lá o efetivo para servir é maior. Aqui em São Paulo é um pouco menor em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, dando como exemplo. Agora, evidentemente que hoje em dia eu não teria números de dados para passar aqui, mas eu calculo que do efetivo alistado, do efetivo que compareça às juntas, em torno de 7 a 10% que consegue adentrar as Forças Armadas. Engajar efetivamente no serviço militar. E esse serviço, uma vez alistado, uma vez estando apto, porque é feita uma seleção física, psíquica, de uma certa forma, ele vai ficar quanto tempo a serviço da pátria? Bom, o serviço militar obrigatório, ele tem, por força de lei, 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 2 ou antecipado de 2 meses. E ao final do tempo ele vai vai para a reserva, vai pegar o certificado dele de reservista. Agora, se nesse decorrer desse período ele se interessar, nós temos os cursos que possibilitam a pessoa ir galgando dentro das Forças Armadas algumas graduações. Tem um curso de cabo, porque o jovem ele entra para as Forças Armadas como recruta, como conscrito, recruta, soldado no Exército, entendeu? E a Marinha Aeronáutica tem algumas particularidades, soldado especializado, soldado não especializado. E a partir daí, naquele período, se ele não desejou, ele perde o serviço obrigatório. Naquele período que eu falei, 12, podendo prorrogar para 2 ou antecipar para 2 meses. Ele vai pedir ele vai embora vai dar baixa do Exército, pega o certificado de reservista. Caso ele seja do agrado dele e da força que ele está servindo, da organização militar, interesse que ele permaneça, ele pode fazer o reengajamento dele, o engajamento primeiro, por mais 1 ano.
e sempre renovando anualmente. E aí continua na mesma patente? Por volta de ele pode ficar um soldado tendo conceito, tendo habilidades, e ele também desejando, ele pode ficar por volta de 7 anos e meio. Como soldado raso? Como soldado. Aí ele vai ficando soldado antigo, ele vai... Entender? E aí a graduação, a próxima patente a ser conquistada por mérito ou seria cabo? Sim. Ou tem necessariamente que fazer um concurso para galgar este posto? Se ele seguir a carreira normal dentro daquela organização militar, falo com relação ao Exército, da qual eu faço parte, das outras forças, tem uma particularidade diferente. O Exército, se ele não se manifestou desejo de fazer o curso, ele vai servir como soldado. Caso ele deseje fazer o curso, é aberta a possibilidade do curso interno, que é o curso de formação de cabo, e o curso de formação de sargento temporário. É feito na própria unidade militar, e ele vai fazer o curso, obtendo êxito, ele vai ser promovido a cabo e vai seguir também por volta de 7 anos e meio. Agora, nós temos concurso público, aí sim de uma maneira de todas as forças. Ele mesmo, tanto o militar como o cidadão civil... o civil também participa. Pode prestar concurso. Nós vamos começar a falar pela Marinha. Temos a Escola de Aprendiz de Marinheiro, a Escola de Oficial, Colégio Naval, a Escola Naval. A Aeronáutica, nós temos a Escola de Especialista aqui próxima, em Guaratinguetá. Ele entra no curso, saindo do curso na graduação de 3º sargento. Tem a escola do Exército, a Escola de Sargento das Armas, da qual eu também sou oriundo, e faz o curso como aluno, e ao final do curso, obtendo êxito, ele é promovido à graduação de 3º sargento. Aí sim, na parte de praça, ele vai galgando as graduações, até chegar hoje em dia por volta, o praça do Exército, a capitão, primeiro tenente capitão. O oficial, ele tem a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele faz a Escola Preparadora de Cadete, que é em Campinas. E de Campinas, ele automaticamente é matriculado na AMAN. E ele fazendo o curso, ele sai de lá como aspirante. Aí o jovem que for da academia, ele atinge até o generalato. E na AMAN, ele equivale ao curso superior? A universidade? Para efeitos ele é considerado como ciências militares. Ele é a graduação de ciências militares. E esta trajetória, muitas vezes é uma opção do próprio aluno ou do próprio soldado, do próprio militar. Ele vai fazendo as escolhas dele ou ele tem, de certa forma, uma obrigatoriedade de ir galgando esses postos? Bom, olha só... Como toda empresa, evidentemente ele tem que manifestar, porque você está numa empresa. Tem que progredir. Exatamente. Você naquela funçãozinha ali, 1 ano, 2 anos, o teu chefe... Tem limite para ficar em cada posto? Não. Não. Para efeito de carreira tem, que a gente chama da idade compulsória. Mas, por exemplo, o que eu falei, o jovem soldado, ele pode ficar 7 anos e meio. 7 anos. 7 ele anos entra com 18, 25 anos e meio, mais ou menos, ele ficaria nas Forças Armadas. Evidentemente que ele vai vendo o dia a dia, ele vai vendo a carreira militar. E pegando o gosto para a coisa. Exatamente, ele vai vendo, poxa, eu não vou ficar como soldado. Porque como o serviço militar, ele não para, esse jovem que hoje entrou com 18, ano que vem ele vai ter 19. Só quando ele fizer 19, já tem outro jovem de 18 entrando. E assim uma alta rotatividade. Então ele vai ver que ele precisa galgar alguma coisa, até porque para ele ensinar os jovens, ele vai ter que estar ali, um cabo, um 3º sargento. Então, não todos, evidentemente, mas um ou outro vai se destacando, o comandante imediato dele vai dando aquele conceito ali, vendo, analisando. Tenente, o serviço militar, de uma forma geral, é um aprendizado único, porque o espírito de equipe é imprescindível, né? Porque você sempre terá um superior e quase sempre terá um subordinado, mas todo mundo trabalhando de forma muito conjunta, muito orquestrada, né? Isso foi o que vamos dizer assim, me cativou. Uma das coisas que me cativou por ocasião da minha escolha pelo serviço militar. Exatamente esses pilares, que é a hierarquia e a disciplina. Hierarquia, que, como o senhor falou, existe o meu superior, existe o meu par, o meu igual, e existe o meu subordinado. E todo mundo tem que ter ali um ligando ao outro, porque se não tiver esse espírito aí,
a situação, a coisa como desanda. E a disciplina, que é uma coisa que a gente é marcado por isso. Eu tenho o meu superior, que eu devo, presto minha obediência, tenho meus subordinados, eles prestam a obediência à minha pessoa, e assim é uma coisa dentro de uma certa harmonia que a vida militar é milenar aí. Com certeza. Tenente, vou pedir para o senhor um segundinho que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando um assunto que muito lhe interessa. Inclusive você que está às vésperas de completar 18 anos, fique atento no nosso programa, porque isto aqui é o seu futuro. Tenente, tem um filho, está às vésperas de completar 18 anos, é sempre nas vésperas de completar 18 anos, e ele tem interesse de engajar na carreira militar como soldado para cumprir o serviço. Primeiro, ele estando trabalhando, ele vai ser licenciado desse trabalho e como ele faz, aonde ele deve se dirigir aqui em Osasco para se alistar? Bom, primeiramente dizendo que no ano que o jovem completar 18 anos, ele tem que se alistar do dia 2 de janeiro desse ano até o dia 30 de junho. Então, o alistamento ele vai efetivamente fazer com 17 anos? Ou pode ser que ele tenha recentemente 18 anos, ele ainda está no prazo. Acontece, é interessante essa pergunta, porque tem muita dúvida. O jovem, por exemplo, ele faz 18 anos, vou dar um exemplo, no dia 31 de dezembro de 2014. Ele tem que se alistar... Ele tem que se alistar até 30 de junho. Ah, tá. Então, é importante o jovem saber disso aí, que ele tem que ficar atento. Se ele faz 18 anos, no ano de 2014, ele tem até o dia 30 de junho para se alistar. Então, necessariamente, ele vai se alistar com 17 anos. É. E se ele nasceu 1º de janeiro, ele vai se alistar... No dia 2 de janeiro de 2014. Já com 18 anos. Com 18 anos. Então, você tem... Pode acontecer de dizer, mas sempre no ano ele vai estar completando 18 anos. Ok. Vai completar ou completou 18 anos. No ano em que ele completar 18 anos, ele deve se apresentar a uma junta de alistamento de serviço militar
fazer o seu alistamento munido de quais documentos? Bom, é importante também essa pergunta, porque o jovem, às vezes, ele tem que comparecer a qualquer junta de serviço militar com o seguinte documento: uma foto, 3x4, fundo branco, o comprovante de residência, que ele reside naquele município da qual ele está, aquela junta faz parte, e o registro de geral, que é o RG, a identidade, ou a certidão de nascimento, um ou outro documento. E é importante salientar, por exemplo, se ele tiver um CPF, não é obrigatório. Que ele leve esse CPF, que vai fazer parte do certificado dele. Então vai juntar uma série de documentos num documento só. Importante salientar que esse certificado de alistamento ele é válido até 31 de dezembro do ano que ele se alistar, porque duas situações vão ocorrer. Ao término desse prazo, ou ele vai seguir a carreira militar, e consequentemente ele vai pegar a identidade militar, ou ele vai ser incluído no excesso contingente e vai pegar o certificado de dispensa de incorporação, que a gente comumente chama de CDI. E o senhor falou também agora, antes, a pergunta com relação ao empregado. Como que ele se licencia do trabalho, ou às vezes até porque nessa idade é possível que ele já esteja cursando uma universidade. Hoje em dia também nós chamamos de jovens aprendizes, primeiro emprego. O que acontece? Por força de lei, a lei de serviço militar, ela diz que a empresa, o empregador, ele tem que liberar o cidadão para prestar o serviço militar e deixar o cargo dele em aberto. Ao término desse prazo, caso seja de interesse do cidadão retornar ao seu empregador, que assim o faça. Mas, pela minha experiência, o que acontece? Muitos jovens ficam tão encantados com a vida militar que não quer nem saber do antigo emprego. Acaba engajando. Um soldado, ele percebe um salário, um soldo, alguma remuneração mensal? No momento, em termos de financeiro, mas gira em torno de um salário mínimo, que o jovem recruta recebe. E bastante benefícios, Não, né? exatamente. Ele tem toda a parte de fardamento, alimentação. Transporte, exatamente. Saúde E alojamento. Perfeito. Então, praticamente, se for colocar em números, pode não parecer muito, mas as despesas de um soldado é só consigo mesmo, com os seus próprios prazeres, porque a base de vida é toda garantida. Até porque, exatamente por força dele também, o jovem ele não pode ter contraído família. Então, tudo isso, ele praticamente é um jovem que essa remuneração só para os gastos diários dele ali e a subsistência dele. Então, dá perfeitamente. E aí ele, passando para cabo, aí ele começa a ter melhoras a remuneração, aí entra tempo de serviço, existe habilitação militar pelo curso que ele fez, que é o curso de formação de cabo, e assim, cada graduação que ele vai galgando, ele vai ganhando as promoções e as suas melhorias exatamente, em cima da habilidade que ele adquiriu. O jovem que se alistou, foi dispensado por excesso de contingente, ou seja lá o que for, ele se mantém vinculado com a força por 5 anos, ele tem que se apresentar à junta de serviço militar para fazer o carimbo na reservista, né? Exatamente, jovem que serviu. Ou não. Não, o que serviu, ele vai receber, quando ele dá baixa das Forças Armadas, ele recebe o certificado de dispensa, o certificado de reservista. Perfeito. Por força de lei também, nos próximos 5 anos, ele tem que comparecer anualmente e fazer o carimbo, ter os 5 carimbos ali. No certificado dele. Que pode ser em qualquer unidade. Qualquer unidade que ele estuda no Brasil. Ele se apresentou, recebeu o carimbo, está em dia com o serviço militar. Exatamente. O jovem que por excesso, ele foi colocado no excesso contingente e não chegou a ingressar nas Forças Armadas. Só jura a bandeira. Ele faz o juramento à bandeira, e no juramento à bandeira é interessante, é uma coisa até a gente pensa que é uma coisa bonita e solene. É bonito. O que acontece? Ele se compromete a defender o Brasil, a pátria, até a idade de 45 anos. Então, qualquer cidadão está à disposição do Exército. Deus nos livre e guarde, mas em havendo um confronto, uma guerra, este pessoal vai ser chamado. Exatamente. E o governo, assim o desejar e assim o fizer, necessitar do cidadão, ele, perante a pátria, ele está compromissado até os 45 anos. E aí se bem que não devemos nem falar nisso, o Brasil é um país tão pacífico, né? Um país maravilhoso, não, é algo que não devemos pensar, mas é necessário que estejamos preparados para qualquer eventualidade deste tipo. Tenente, também se tem o mito de que ir para o Exército rala.
rala, vai comer comida de qualidade diferente da qual ele está acostumado em casa, vai fazer acampamentos, vai se sujar de lama. Isso é uma verdade? Isto faz bem para o jovem? Bom, eu digo por mim, a minha vivência faz muito bem. Por quê? Essa relação, entre aspas, que a gente usa o termo, é a relação da vida. Uhum. Então, se ele não... Nós estamos voltados para a Força Armada, defesa da pátria, da garantia da lei e da ordem. Então, em qualquer tipo de terreno, seja na selva, seja no mar, seja no ar. Então, a relação vai ser de acordo com aquele terreno. Então, se ele vai ter que combater na selva, ele vai ter que ralar com as intempéries da região. No mar, ele vai passar necessidade no mar. E no ar, e assim vai. Então, a vida, o dia a dia dele seria essa relação que é mais do que a vivência para ele, para a vida dele futura. E com relação à refeição, eu acho que porque é mito. O brasileiro, o cidadão, às vezes, ele gosta muito de... A comida, como qualquer empresa, muitos vão gostar, outros vão dizer que não gostam. Eu, particularmente, até hoje, colegas meus, às vezes, tomam refeição fora, não vê diferença? Eu não podendo ali minha hora do rancho ali, pro meu rancho ali, tomar minha refeição, meu café, meu almoço. Tenente, eu particularmente, eu fiz o serviço militar. Na época eu me alistei na aeronáutica e consegui, porque era um desejo meu, seguir um ano, um mês e um dia. Eu fiquei exatamente um ano, um mês e um dia servindo no SRPV4 em Congonhas. Mas uma das coisas que faz diferença para mim, até hoje, e talvez este seja um dos motivos que eu esteja aqui falando com vocês hoje, foi a dicção. Porque o jovem, inclusive os de hoje, tem uma mania de falar baixinho, falar para dentro, e lá não. Ao se dirigir a um superior, ele fala alto, soldado, alto e pronunciado, de forma que eu possa entendê-lo. E eu me exercitei com isso e acredito, não que eu tenha uma voz linda e maravilhosa, mas eu procuro ter uma boa dicção. E eu, particularmente, gostaria que o meu filho se interessasse pelas Forças Armadas, inclusive pela ralação. Onde vai ter um exercício físico, vai ter uma alimentação diferenciada, mas não inferior, mas ela é balanceada, é um treinamento. Então, eu, particularmente, e convido você também, pai, que tem o seu filho aí na idade do alistamento, incentive-o, inclusive, a querer cursar e seguir a carreira militar, ou pelo menos cumprir um ano, né, Tenente? Exatamente, isso é importante mesmo. Eu acho que é muito bacana cada um de nós estarmos aí, sem contar que isso aqui, estamos a serviço da nossa pátria, né? Exatamente. Da qual a gente tanto se orgulha. Você que o diga, né? Já está há tantos anos na frente. 27 anos. Dá orgulho saber que você faz parte da defesa da sua nação, do seu país. Nossa, é um orgulho muito grande e que é interessante, porque como eu falei, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, já estive no sul do Brasil, já estive na selva amazônica, servindo lá, e agora estou em terras bandeirantes aqui de São Paulo. Então isso para mim é uma coisa fascinante. De repente, outra carreira eu não teria essa oportunidade de manter esse contato. Hoje você, se assim me permite chamá-lo, está numa atividade mais administrativa. Mas de tempos em tempos ainda tem atividades de campo, ainda tem acampamentos, porque, modéstia à parte, eu adorei os acampamentos da aeronáutica, aquelas simulações de guerra, e a gente está saindo da infância, é uma pré-adolescência ou pós-adolescência, parecia que uma brincadeira de guerrinha, mas realmente com armas não municiadas, mas nós fazíamos assaltos, fazíamos aquele treinamento todo, e a gente está na fase de misturar brincadeira com coisa séria, e para mim foi muito bom. Eu gostei muito desta fase. Você ainda tem essas atividades de campo? Quer dizer, depende, como eu falei, a gente vai galgando algumas graduações e o que acontece? Aí aqui é questão de idade, questão de... Tudo é diferenciado. Evidentemente, tem gente que... Depende da função. Por exemplo, eu tenho 27 anos de serviço. 26 anos e 9 meses, eu estava dentro de tropa, preparando a tropa, no Rio de Janeiro, em Manaus.
E estão vivendo com o soldado, acompanhando aquele trabalho do Exército, com exercícios, acampamento. E hoje não, já estou num trabalho que é um trabalho mais administrativo, e a gente não sabe, quando acabar meu tempo na delegacia, eu vou ser designado para outra função e a gente não sabe para onde o Exército vai me mandar. Pode ser que eu continue na parte administrativa ou que eu vá para alguma organização militar operacional. Aí a gente vai, evidentemente, a gente vai ter que dar uma estudada nos novos programas e coisas que vão evoluindo e não teria problema nenhum a gente ir terando novamente e voltar à atividade operacional. Tenente, este programa, ele passou assim muito rapidamente. Nossa. Foi muito gostoso ter esta conversa com o senhor. E chegando ao final do programa, eu deixo as câmeras à sua disposição. Bom, eu gostaria de agradecer, entendeu, a oportunidade, entendeu? Estou nessa função há pouco tempo. E aproveitando, eu gostaria de deixar ao cidadão, não só osasquense, Osasco porque a gente está aqui, a delegacia é aqui em Osasco, mas de uma maneira geral, o jovem que esteja assistindo, quando a gente fala do serviço militar, eu falei há pouco aqui, você jovem que está completando 18 anos, ou vai completar até 31 de dezembro, tem que comparecer à nossa junta de serviço militar aqui em Osasco, ali no centro de Osasco, até o dia 30 de junho. E também você, cidadão, que está em débito com o serviço militar, você que perdeu o seu certificado, você que está querendo resolver a sua situação, nos procure, porque a gente não só trabalha com alistamento, a gente trabalha com toda a parte de regularização da situação militar. Então, a gente dá alguns exemplos. Por exemplo, você, cidadão, que quer viajar, vai retirar o seu passaporte na Polícia Federal, se você não tiver em dia com a sua situação militar, o jovem não vai tirar o passaporte. Então, é importante, você hoje, eu não vou viajar, mas a gente não sabe o dia de manhã. E é importante, uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, uma coisa que pouca gente sabe, mas o jovem também, o cidadão, eu falo o jovem, mas o cidadão, que tiver em débito com o serviço militar, ele não pode prestar concurso público. Inclusive uma coisa interessante, se ele ganhar um prêmio da loteria, viu, jovem, se ganhar um prêmio da loteria, você não receberá o prêmio se não tiver com a sua situação regularizada. Essa informação faz diferença, hein? Isso aí que o povo quando sabe. Então, não deixa, a gente não sabe, a sorte tá aí batendo na porta. Então, o jovem, entendeu? E também ninguém sabe dia de manhã. Nós temos atletas, jogadores que às vezes querem viajar, que fez um contrato no exterior, aí corre, vai às pressas. E por isso que eu aconselho, vá logo resolver essa situação, porque amanhã você vai tirar seu passaporte, vai estar tranquilo, vai viajar, ou para esporte ou para trabalho. Nós temos aí intercâmbio e país aí que só precisa do passaporte. Então não deixa para a última hora, porque senão vai fazer o tumulto, vai ter bastante gente, e aquele corre-corre do brasileiro. Não deixa para a última hora, compareça junta para regularizar a situação. Nós estamos lá para tirar qualquer tipo de dúvida. O senhor é um cidadão que serviu às Forças Armadas em algum ano, vá lá que nós vamos orientar, vai tirar a segunda via, vamos emitir seu tempo de serviço. Maravilha. É importante isso. Então ficou aí a dica do Tenente Sena. Você que estiver em débito com o serviço militar, regularize, é rápido, fácil, prático. A delegacia fica aqui na rua Melvin Jones, número 161, no centro de Osasco. É muito fácil, simples, regularize. Você que completou ou vai completar 18 anos, também vá até lá, faça o seu alistamento, esteja em dia com o serviço militar por todos esses motivos que o nosso delegado nos expôs. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.